Boa noite, é uma grande alegria estarmos dando início à nossa 58ª live. E hoje, na realidade, vai ser a primeira live do ano de 2021. E nós estamos muito felizes, porque agora também tem mais uma live que vai acontecer, que é essa de hoje, que sempre terá um convidado especial. Hoje, no caso, vai ser o Justino Carvalho, que daqui a pouquinho eu vou estar apresentando. E aqui também o conteúdo das outras lives que acontecem são motivacionais, inspiradores, para trazer esperança. Mas hoje o conteúdo ele é bem jornalístico. Então, você que está aí começando a assistir, eu te peço para que você se inscreva no meu canal, que é esse, né, que você está assistindo, que você possa compartilhar com os amigos o conteúdo dessa programação e também tocar no sininho, porque cada vez que a gente começar a programação, você vai ser avisada. Então avisa para os teus amigos, convida os teus amigos para assistirem esse canal do YouTube, que tem uma programação bastante diferenciada. Daí hoje nós vamos ter alguns jornalistas, o Marcos Hoffman, a Georgiana Guinle. Na nossa equipe também temos o cinegrafista e editor Cadu Silva, e a publicitária Laísa Quirino. Então, somos um time de pessoas do bem, lutando pelo bem, acreditando em dias melhores e que o Rio de Janeiro e o Brasil cada vez vai melhorar, mas nós temos que fazer mais, cada vez mais por isso. Então, fica ligadinha no canal aqui do YouTube e vamos agora a nossa introdução do programa de hoje, né? Então, nós temos 4 anos pela frente com a gestão desse novo prefeito e quem viver, verá. Crivella, nosso querido Marcelo Crivella, que foi prefeito da nossa cidade do Rio de Janeiro, ele encampou a linha amarela, ele acabou com o pedágio extorsivo, que era realmente caríssimo, construiu o hospitais de campanha maravilhosos. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, também com o Jaime Eduardo, que vai ter uma pequena participação aqui hoje. Aquele hospital de campanha do Rio Centro é um espetáculo. Ele comprou inúmeros equipamentos, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, respiradores, para equipar todos os hospitais. Ele fez um trabalho lindo na área da saúde e prestou muito atendimento à população carente e várias pessoas escaparam da morte, se salvaram. Eu escapei do Covid, eu venci o Covid. Quantas pessoas a gente viu, né? E graças a, primeiro, a Deus, e segundo, ao nosso querido prefeito Marcelo Crivella, que fez realmente toda a diferença nesse ano todo que se passou, que foi praticamente um ano, né? E ele realmente... Só que isso, a Globo Lixo, jamais, né, anunciou todas essas coisas que eu falei e muito mais, jamais anunciou. Ela foi omissa, não é? E ela permaneceu com a sua sanha destruidora, atacando sem parar o prefeito Crivella, querendo destruir a imagem dele e colocando na cabeça do povo, né, que ele era uma pessoa que não fazia nada, quando na realidade ele fazia muito e cuidava das pessoas. Mas ele não tinha, inclusive, chance de defesa. E aí que é a nossa revolta e a nossa indignação. Então, hoje nós temos um time aqui que acredita no prefeito, acredita na inocência dele e acredita na integridade, no caráter do ser humano. Então, a gente está aqui. Aí foi eleito um prefeito, né? Tinha um tema, né? Que era rouba, mas faz. E o povo votou, que foi assim um slogan, inclusive, herdado do Ademar de Barros, que governou São Paulo, que não teve muito sucesso, né? Então, nós vamos hoje falar muito sobre tudo isso, aqui com os nossos convidados, e, infelizmente, o Eduardo Paes não gosta de pobre, né? Não gosta de ajudar as pessoas, e por aí vai. Mas a gente vai saber um pouquinho mais. E também criou secretarias de dar medo, de dar muito medo mesmo, com as pessoas que foram colocadas, a maioria das pessoas que foram colocadas, que foi colocada.
vou aqui apresentar o Marcos Hoffman, que é jornalista, que foi diretor de programação, diretor de jornalismo da TV Manchete, um grande jornalista. Tudo bom, Marcos? Eu vou começar com uma notícia boa para os funcionários da prefeitura. Ao contrário do que pregou o Rouba Mais Faz durante vários dias, hoje foi anunciado o pagamento para amanhã. É uma boa notícia, sinal que havia dinheiro em caixa. Sinal que ele já estava mentindo naquele começo. Se há pagamento amanhã, é porque havia dinheiro em caixa. Então esta é uma boa notícia para os funcionários da prefeitura que estão lá. Isso mesmo, Marcos. Não, Eliana? Então, o Eduardo Paes, assim que assumiu a prefeitura, ele demitiu todo o pessoal do Crivella, demitiu todo mundo, né? Dias depois, foram admitidos na Câmara dos Vereadores, alguns, né, no próprio gabinete do DEM, na Câmara Municipal. Você acha que isso daí caracteriza uma traição, Marcos? Eu acho que quem mudou de partido, quem deixou de lado o partido do Crivella e aderiu ao partido do adversário, chama-se Quinta Coluna. Quinta Coluna é aquele que trai. É aquele que trai. Então, eu acho que se caracteriza assim uma traição. Eu não sei exatamente quem foi, eu sei que parece que foi uma delas, foi a secretária de saúde, foram trabalhar no gabinete do DEM. Agora, tem uma outra coisa, que todo mundo precisa sobreviver, né? Então, na hora de botar o feijão na mesa, para muita gente vale tudo. Vamos convidar agora, Marcos, para integrar aqui o nosso time, a Georgiana Guinle, que é produtora, assessora de imprensa, jornalista e muito mais, né? E queria convidá-la para participar aqui. Oi, Georgiana. Oi, Lili, Marcos, Laísa, Cadu, Justino. Oi, boa noite Lili. também, né? Todos os internautas que estão conectados nessa live, que com certeza vai ser de muita relevância, vai ser muito elucidativa, né? E a gente vai esclarecer vários tópicos, né? Sobre essa situação, né? Do Paes, do prefeito Crivella, porque infelizmente a gente está vivendo debaixo de um limbo, né? Da relativização que sataniza o mocinho, né, totalmente, que sataniza o mocinho e santifica o vilão. Quer dizer, uma distorção total. Então, eu agradeço pelo convite dessa live maravilhosa e uma oportunidade da gente estar, né, assim, agregando, a gente estar todo mundo junto. Não tem palavras. Obrigada mesmo, Lili. Obrigada, Marcos. Então, nós aqui agradecemos aí, você está aí com a gente. Então, Georgiana, na lista dos secretários, né, dessa nova gestão do Paes, vários nomes têm implicação na justiça. Você acha que isso daí vai ter consequências? Com certeza, porque o que acontece? Todas as acusações, né, que foram feitas contra o Crivella foram absolutamente injustas, arbitrárias, foram ilações, tá? Oriundas de duas pessoas, né, que não têm, que são considerados, inclusive, mentirosos notórios, né? Então, a juíza pegou depoimentos que, na realidade, eles estão pavimentados em ilações, mentiras. No caso do Eduardo Paes, são 39 processos, isso, inclusive, está na Wikipédia, tá? Não é uma coisa, não é pavimentada em fake news, tá? Na Wikipédia, são 39 processos atrelados a depoimentos de pessoas que conviveram com ele. Inclusive, um dos secretários foi condenado, se não me engano, a 26, 27 anos de prisão.
Eles falaram ipsis literis que havia um conluio, né? Segundo o que eles relataram, inclusive tem um depoimento ao juiz Bretas, né? que aliás, de uma maneira muito subreptícia, conseguiram tirar o juiz Bretas do circuito, porque o juiz Bretas estava fazendo de uma forma isenta e tudo, e pelo visto, né, infelizmente, algumas pessoas oriundas do Poder Judiciário estão totalmente aparelhadas, tem um viés esquerdopata, enfim, mas voltando. Então, esses secretários falaram no depoimento, ipsis literi, que o atual prefeito fazia parte do esquema que ele recebia, tanto que existem apelidos para ele, né? Ele foi uma alcunha do nervosinho da Odebrecht, né? Quer dizer, então são várias, na verdade, não é uma coisa isolada, é uma amálgama de acusações oriundas dos próprios secretários, quer dizer, as pessoas que conviveram ali, que fizeram parte da entourage do Eduardo Paes. Então, causa muita espécie, causa muita estranheza, né? Essa distorção, essa relativização, como é que mandam prender, né, o prefeito Crivella, que simplesmente ele foi o único que confrontou mesmo toda a corrupção que parava no Rio de Janeiro, confrontou os grandes cartéis, os grandes conglomerados, as oligarquias eivadas mesmo de fisiologismo, né? E ele confrontou aguerridamente, ele foi o único que confrontou os oligarcas da Lambsa, né? Eu até falava que ele tirou a linha amarela desse verdadeiro mar de Lambsa, e daí, a partir daí, obviamente, isso causou, assim, né, uma revolta, uma sede de vingança nessas pessoas do outro lado do balcão, que realmente estavam envolvidas em corrupção, formação de quadrilha, estavam atreladas a várias maracutaias. Então, essa inversão, essa distorção, né, essa verdadeira injustiça nos causa espécie. E é por isso que a gente está aqui, para justamente elucidar, né, trazer à luz a verdade. Imagina, o prefeito Crivella, Lili, a gente... Hã? Oi, amada. Não, é que agora a gente vai apresentar o Justino, tá? Ah, desculpa, eu engatei numa e fiquei... Perdão, tá bom. Desculpa. Então, o nosso convidado hoje é muito especial, ele se chama Justino Carvalho, que é advogado, e gostaria que ele próprio se apresentasse. Por favor, Justino. Boa noite, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje, nesse programa que a gente acompanha. Como você disse, eu sou advogado, milito muito na área ambiental. Nos últimos anos, eu estava a serviço do nosso prefeito Marcelo Crivella, que muito me honrou na prefeitura, nos 2 primeiros anos na Secretaria de Meio Ambiente, e nos 2 últimos anos já na qualidade de assessor de gabinete junto ao prefeito Marcelo Crivella, né? Eu sou casado já há 20 anos, completamos 20 anos esse ano de 2021. Eu tenho 3 filhos, sou ministro da Eucaristia da Igreja Católica e um cidadão apaixonado pelo Rio de Janeiro. Obrigada. Então, Justino, uma honra, né, estar com você aí. Ele é esposo da nossa querida amiga Andressa Carvalho, que também é advogada, uma pessoa maravilhosa. Justino, o Eduardo Paes, né, ele afirma que encontrou as gavetas todas vazias
na nossa cidade, né? Foi exatamente a mesma coisa que ele fez com o Crivella? É diferente, porque quando o prefeito chega, além de encontrar as gavetas vazias, tinha uma dívida de mais de 6 bilhões de reais. É bem verdade que a folha de dezembro ela estava em caixa para sair em janeiro daquela época, mas era fruto de um empréstimo que o ex-prefeito havia adquirido junto ao BNDES. Hoje não. O que o prefeito encontrou, o atual prefeito encontrou em caixa, foram as contas bem saneadas, porque essa dívida existente, esse dito 10 bilhões, que na verdade não são 10 bilhões, são justamente as dívidas que ele já deixou em 16, em 2015, em 14. São as dívidas olímpicas, são os compromissos das festas da Copa do Mundo, são os desvaneios de 8 anos da administração dele, onde havia muito recurso, muito crédito e, consequentemente, muita dívida. Ocorre que quando Crivella, Marcelo Crivella, assume, ele assume os 4 anos do pagamento das dívidas. Então, além de dar manutenção a todas as necessidades e despesas da cidade, ele ainda teve que arcar com o pagamento das dívidas. E assim o fez com muita competência, simplicidade. Pagou aí mais quase 7 bilhões de reais. Agora, existe ainda um passivo que não se resolveu, que vem sendo acumulado não de 4 anos de agora, mas de 8 anos do passado. E ele agora assume e recebe aquilo que ele deixou. Dívidas e mais dívidas de Olimpíada, de Copa do Mundo, que o prefeito Crivella não fez gasto nenhum extraordinário. A preocupação do prefeito era arcar com as dívidas e saldar as despesas da prefeitura correntes, mormente a folha de pagamento, que inclusive, como o Marco já avisou bem no início do programa, essa folha vai ser quitada amanhã, porque já haviam os recursos em caixa. Claro, claro. Então fez-se esse jogo de cena muito capitaneado pela mídia tradicional, de que não há dinheiro, e entrevista em um, entrevista em outro, e como será que fará o pagamento? Quer dizer, fizeram uma novelinha, porque são bons de novela, já foram melhores. Fizeram uma novelinha para chegar amanhã e falar que tinha um dinheiro em caixa quando já existia. O prefeito, ele, antes de ter a sua prisão política, que a prisão do prefeito Crivella foi uma prisão política. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, mas ele está hoje na casa dele com uma tornozeleira eletrônica, objeto de uma prisão política. Essa é a verdade. Né? É um homem que não cometeu nenhuma infração, é um homem que não tem uma infração de trânsito. Então, clama aos céus. Vivemos no Estado Democrático de Direito, aonde existe hoje uma pessoa que está presa em casa, detida, não é presa, domiciliarmente. Uma prisão política, porque não tem nenhum motivo. Até as razões que originaram a dita detenção cautelar temporária já cessaram, porque ele nem prefeito mais é da cidade. Então, o Eduardo Paes recebeu o que ele deixou, as dívidas dele. As dívidas dele que o prefeito pagou o máximo que foi possível, arcou com as despesas para que os 4 anos a cidade funcionasse e ficaram essas dívidas aí que são dele, e ele tem que pagar mesmo. Pois é. Marcos, você está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Então. Estou achando, me coçando aqui. Então, pode falar, por favor, sobre a prisão. Como o Justino bem disse aí, é uma prisão política. É uma prisão que já não justifica-se mais, porque ele, inclusive, não é mais prefeito. Acontece que, do mesmo jeito que houve má vontade para deixá-lo ir para casa com tornozeleira e tudo, está havendo má vontade agora para deixá-lo livre naturalmente. Não é?
A gente vive num país que é dominado pelo judiciário. Então, a gente, com certo receio até, a gente fala essas coisas, porque nada impede que amanhã ou depois um de nós venha a ser detido, a ser preso, ou ser, como foi aquele jornalista de Brasília, né? Aquele rapaz que eu esqueci o nome agora. Oswaldo Eustáquio. Como? Oswaldo Eustáquio. Como é o nome dele? Oswaldo Eustáquio. Pois é. Oswaldo Eustáquio, que é um absurdo, que o cara parece que foi, inclusive, submetido à tortura e está hospitalizado, tá sem poder conversar com a mãe dele, com a mulher dele, com a família dele. Então, nós vivemos um estado muito curioso, onde apesar de tudo, foi a população que escolheu, foi a opção da escolha do prefeito foi da população, que escolheu o candidato mais estranho, né? Com aquele slogan que foi dito no começo, o slogan do Adhemar de Barros. Então, eu acho deplorável tudo isso aí. Acho deplorável esse estado em que nós vivemos, em que não há continuidade das obras, do que foi feito. Entra uma administração nova, uma nova gestão, esquece tudo de bom que foi feito, como é o caso do Hospital do Rio Centro, e vai aparelhar um pedaço do hospital que era referência, e aí vai alugar leitos Bom, mas isso parece que tem comentários. Tem o Jaime Eduardo que vai entrar para falar sobre isso. Jaime Eduardo, que é produtor cultural também. Tá no ponto? Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Jaime Eduardo, do Movimento É Necessário. Eu queria fazer um pedido, um apelo a vocês aí do programa, Eliane Ovale, que está aí, esse programa tão querido aqui no Rio de Janeiro. Eu queria pedir, fazer um apelo, né, para a cidade do Rio de Janeiro, para a prefeitura atual que está aí no Rio, que a gente não desmobilizasse o hospital de campanha aqui no Rio, em plena pandemia ainda, em tempos de Covid. O hospital de campanha do Rio de Janeiro, com 400 leitos, foi o melhor e o único hospital de campanha do Brasil que deu certo. E a gente desmobilizar, além dos custos, todo mundo que sabe que trabalha em produção, né, sabe que quando você tem um custo de mobilização, você também tem um custo igual de desmobilização. Ou seja, para desmontar o Hospital do Rio Centro, vai se gastar uma fortuna. E o hospital já está funcionando há muito tempo. Li nos jornais que a prefeitura atual quer desmobilizar o hospital de campanha, que acho que não faz muito sentido, e quer alugar leitos em hospitais particulares. Eu fico com uma extrema dúvida, já que a prefeitura diz que está sem dinheiro em caixa e que não tem dinheiro nem para pagar os funcionários. Como é que ela se compromete em ter um custo adicional de 16 milhões? São mais de 20... Marcos, eu tenho uma pergunta aqui para você, que é o seguinte. A Camila Coelho, ela é acusada por um ex-gerente de uma OS de causar um dano de R$1.200.000 nos cofres públicos. Ela foi convidada e nomeada para fiscalizar os contratos da prefeitura. Eu queria saber a tua opinião, falar um pouquinho sobre isso. Ela vai fiscalizar os contratos da prefeitura e tem uma suposta acusação de um desvio de R$1.200.000.000. É isso, Eliana? É isso? Pois isso aí é mais um absurdo dessa gestão, né? Quer dizer, a pessoa entra num cargo de fiscalização do dinheiro público com uma acusação pesando nas costas. Quer dizer, se fez ou não sei, são outros 500. Mas que tem a acusação, isso lá tem.
E, Georgiana, o Paes, ele está muito próximo do Dória, né? Aí no que tange às vacinas, não é mesmo? Eu queria que você também comentasse um pouquinho disso, o que você acha que vai ser a saúde, né, do nosso Rio de Janeiro nesses 4 anos, essas situações aí que estão acontecendo já. Realmente, né, a gente pode delinear o panorama, ele está muito, esse approach com o Dória e também com a China, né, porque o atual prefeito, ele trabalhou numa empresa automobilística chinesa, Baide, acho que é Baide. Então, ele ficou um tempo lá fora, então ele tinha um elo de ligação muito forte com a China. E agora, né, com a questão, com a iminência das vacinas, do Coronavac, do Butantan, eles estão atrelando uma parceria também, né? Assim, estão atrelando essa parceria para essa questão das vacinas. Então, houve essa conexão, até brincaram, jornalistas, que seria, como é a vacina do Butantan, né, seria a conexão João de Bória e Eduardo Pascavel, né, porque tem essa conexão do Butantan, né, trazida da vacina, mas a gente tem que abrir o olho com a vacina chinesa, tá? Porque realmente tudo indica, né? Quer dizer, daí a gente vai se aprofundar no assunto, mas escorrega muito no limbo da suspeição essa conexão de Bória e Pascavel, né? Então, todo mundo fica atento que a cobra vai fumar daqui a pouco, né? A coisa tem que ter muito discernimento. E a gente crê, né, Lili, como a gente sempre fala, a gente reitera, aquele versículo que a gente ama, nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Então, tudo que está under the cover, subreptício, tudo que está embaixo, por debaixo dos panos, né, vai vir à tona. Por falar e por debaixo dos panos, depois tinha uma música do Ney Matogrosso, que era Por Debaixo dos Panos, né? Que fez muito sucesso na década de 80, né? Que era justamente falando contra a corrupção, né? E daí, Lili, Marcos, Justino, Cadu, Laicita, eu fiz uma pequena versão que é Por Debaixo da Toga. Porque, na verdade, o que acontece? Como o Rui Barbosa vaticinou, né? O poder judiciário, o sistema judiciário, tá? Não vamos citar nomes, mas o sistema, existe a banda podre. É óbvio que sempre, em todo lugar, vai ter o remanescente fiel, vão ter pessoas de caráter ilibado, né? A gente conhece muitos juízes, desembargadores que honram a toga, né? Então, mas em detrimento dos outros, daí eu fiz essa versão. Posso ler rapidinho? Pode. Por Debaixo da Toga, assim, em cima daquela emblemática música Por Debaixo dos Panos, assim, o que a gente faz é por debaixo da toga, para ninguém saber. É por debaixo da toga. Se eu ganho mais, é por debaixo da toga. Ninguém vou prender, é por debaixo da toga. É debaixo da toga, a gente dialoga e negocia a soltura de cada criatura que faz até demo tremer. É debaixo da toga que um juiz laxante solta corrupto, meliante, bandido, traficante, até do PCC. É debaixo da toga que a gente assina e, dependendo da propina, prende até algum canhoto esquerdopata só para desavar. Mas se for tucano, a gente vira passador de pano até a sentença expirar. É debaixo da toga que a gente vai sentenciando e dissentenciando
quem melhor nos pagar. Então, é melhor ir se acostumando e se mancomunando, senão vamos te ST ferrar. Muito legal mesmo. Postei, foi hashtag postei. Maravilhoso. Justiano, será que o Vaz ele vai devolver a linha amarela para a Lanza? O que você acha? Olha, Eliana, existe hoje um processo que está no STJ. Esse processo, através de uma liminar, que permitiu a retomada da linha amarela pela Prefeitura Municipal. Porque a lei de encampação ela foi aprovada pela maioria dos vereadores da Câmara, inclusive os vereadores de oposição à época, a bancada da esquerda também, o vereador falecido, ex-vereador falecido, Fernando William, foi também um grande, vamos dizer, baluarte nessa luta da reencampação da linha amarela pela Prefeitura. Por quê? A linha amarela foi feita em 97 para ficar com 50% do custo pago pela Prefeitura e 50% do custo pela construtora. E a construtora ficaria com o pedágio durante 10 anos para ressarcir o que ela investiu. Esse pedágio, que era para acabar em 2007, ele foi prorrogado para 2017, e depois de 2017, na última administração do Paes, ele foi prorrogado para 2037, ou 35. Então, é um total descaso, porque é um pedágio extremamente caro, R$ 7,50, praticamente, de um lado e de outro, R$15, o pedágio, acho que o mais caro do mundo dentro de uma cidade que divide bairros. E quando você faz o levantamento pelos controladores da prefeitura, pelos engenheiros, se verifica sobrefaturamento, sobrepreços, cálculos equivocados, tabelas diferentes da tabela oficial, e isso tudo hoje é objeto de um processo no STJ. É bem verdade que existem grandes interesses aí por trás desse fundo que hoje é o dono da linha amarela, da concessão, que é o mesmo, salvo engano, do metrô. São pessoas muito poderosas, que têm uma liquidez de dinheiro muito alta, muito forte, e querem lucro. Vão agir para conseguirem reimplantar esse pedágio. Porque a ideia do prefeito Crivella era deixar o pedágio até o final da pandemia sem cobrança nenhuma, e com o retorno da normalidade, seria a cobrança de apenas um trecho da linha amarela no preço, quando muito, igual da Ponte Rio-Niterói, que é 4,30, se não me engano. Daria para se fazer a manutenção toda da linha amarela, da pista, e ainda teria aí um ganho de uma faixa de 200 a 250 milhões de reais para poder investir nas vias públicas da cidade. Essa é a modelagem ideal, e que, se de fato o prefeito e o seu secretariado atual estiver disposto a fazer com que a linha amarela ela possa servir a cidade do Rio de Janeiro e também aferir uma quantia de recursos para a manutenção de outras vias públicas, ele vai permanecer nessa linha que a prefeitura adotou no governo do prefeito Crivella. Ou seja, deixar o pedágio sem cobrança até o final da pandemia e, com o retorno da normalidade, cobrar-se-á R$ 4,30 de um lado só, parte para a manutenção da linha amarela e o restante para a manutenção de outras vias. Essa é a justa modelagem a ser realizada. Qualquer medida, ao contrário, permanecer esses anos aí de elevados de pedágio, retornar o valor de R$ 7,50, ou mesmo
abaixar R$1 só em cada lado, isso tudo vai ser uma medida contra os interesses da população. Muita gente fala assim, como é que o Eduardo Paes não foi preso ainda? É verdade que ele tem muitos processos na justiça. E como é que é isso? Por que ele ainda não foi preso? Se tem são 39 processos, né? Como é que é isso? Olha, se você entrar no site de busca, você vai ter acesso aos processos todos, né? Que porventura ele seja réu. Eu não os conheço, eu não manuseei, eu não sou advogado da causa, mas a gente sabe que, por exemplo, um interessante é que desde 2017 ele está declarado inelegível por sentença do TRJ. Mas ele conseguiu ser candidato a governador do estado, conseguiu ser candidato a prefeito do Rio e foi eleito e diplomado com base em uma liminar do TSE. Ou seja, tem 3 anos que se aguarda o julgamento para saber e confirmar essa sentença, aonde impediria por 8 anos que tanto ele quanto o Pedro Paulo fossem candidatos. Mas a decisão do TSE permitiu que ele fosse candidato e permitiu que ele tomasse posse e está aí no exercício do mandato. Um outro caso, que isso aí não sou eu que falo, é bem divulgado, que foi até motivo de busca e apreensão na casa dele, em outubro, é com relação àqueles 10.800.000 que a Odebrecht alega ter dado em dinheiro, através de carro forte, para pagamento de campanha do, então, candidato à reeleição Eduardo Paes. Então, esse processo ele é réu e ele sofreu até uma busca e apreensão na residência dele, à época, e esse processo vai se desenrolar. Porque, diferentemente, por exemplo, do caso do prefeito Crivella, onde não tem nenhuma conta no exterior, não tem nenhuma entrega de dinheiro, não tem o nome dele dizendo que ele vai receber A, B, ou C, ou quanto for, nesse caso não existe o dia da entrega, a placa do carro forte, a entrega do dinheiro, quem recebeu o dinheiro, como recebeu o dinheiro, está tudo nesse processo. Então a gente acredita que, num futuro não muito distante, possa se chegar ao mérito dessa situação de irregularidade eleitoral que o Ministério Público alega, e dessa quantia enorme, né, de 10.800.000 que teriam sido dirigidos a essas pessoas em favor da candidatura do então candidato à reeleição. Então, pessoal, vou agora falar com a Laísa. Laísa, ela é publicitária, é uma jovem, tem, acho que 23 anos ou 20 anos. Laísa, cadê você, Laísa? Oi. Boa noite, tudo bem, querida? Boa noite. Estão me ouvindo Boa noite. Estou ouvindo, sim, muito bem. Então, minha querida, eu queria saber o que você acha sobre o lockdown. Você acha que agora na gestão desse novo prefeito vai ter lockdown? Vai ter carnaval? O que você acha? Olha, sinceramente, eu acho que não deveria ter tido carnaval nem em 2020, mediante a situação que a gente ainda está passando, porque a primeira vez que a gente ouviu falar da pandemia, da doença, foi em outubro de 2019. Só que até então ainda não tinha chegado num nível mundial. A gente não achou que fosse chegar a esse ponto, que fosse uma coisa que realmente virasse uma pandemia. Mas quando começou o carnaval, que geralmente aqui no Brasil é em fevereiro, março, a gente já sabia da pandemia, a gente já sabia do distanciamento, que deveria usar máscara, que eu acredito que esse também foi um dos principais erros que nós cometemos de não ter usado máscara desde o início. Tem uma colega da minha mãe que ela mora, acho que é na Colômbia, se eu não me engano, e lá eles não fizeram quarentena, mas eles usaram máscara desde o início. E lá eles tiveram um nível de mortalidade bem baixo.
eu acho, se eu não me engano, acho que eles tiveram 40 mortes, se eu não me engano, até do momento que minha mãe tinha conversado com ela. Então esse foi um erro, pelo menos na minha opinião, que não deveria ter tido carnaval nem no ano passado, e eu acho que esse ano também não. Porque por mais que a grande maioria seja vacinada, digamos que isso aconteça, mesmo assim ainda precisa de um tempo para que realmente tudo se acalme, a situação fique apaziguada. Então, eu acho que não deveria nem deveria ter tido ano passado e nem deveria ter esse ano. E a questão do lockdown é que, mesmo que tenha, acho que as pessoas agora não vão respeitar muito, as pessoas já não respeitavam. Então, agora que as pessoas não vão mesmo, né? Enfim, é complicado, porque se trata da economia, as pessoas ainda estão... O brasileiro, acho que não entendeu muito bem a situação que a gente está passando, as pessoas não entenderam que a situação é grave, que realmente é um risco de vida, e se você não tem cuidado com você mesmo, você não está cuidando das pessoas que você gosta, que você ama, as pessoas que estão próximas a você, as pessoas não entenderam isso. Então, por mais que seja estabelecido isso por lei, digamos assim, as pessoas não vão respeitar a quarentena, pelo menos, talvez estabelecimentos que realmente tenham que obedecer, como shoppings. Isso aí, meio óbvio que se acontecer o lockdown, vai realmente fechar, vai voltar como era antes. Mas bares, assim, que funcionam de forma independente, não acredito que as pessoas vão respeitar. Tá bom. Obrigada, Laísa. Obrigada mesmo. E também queria conversar com o Cadu, né, que é o nosso cinegrafista, editor, e aí tanto ele quanto a Laísa estão na área técnica. Tudo bom, Cadu? Oi, Eliana, tudo bem? Boa noite para todos aí. Boa noite. Nessa live. Boa noite, querido. Boa noite. Então, você acha que o Eduardo Paes ele é demagogo? Queria também saber o que você acha sobre o transporte. Você acha que vai ter aumento em relação à passagem de ônibus, trem, etc.? Então, Eliana, o transporte do Rio de Janeiro é um transporte que é muito crítico, né? Até que teve uma pesquisa, né, do norte-americanos, né, o Instituto, e classificou que o Rio de Janeiro é a cidade que tem o pior transporte, né, entre 70 países que foram feitas essa análise. Agora, Eduardo Paes, na sua gestão, né, passada, ele determinou 100% dos ônibus com ar-condicionado. E até o final do seu mandato, né, em 2016, as empresas não cumpriram, mas no seu governo, as passagens de ônibus continuaram aumentando, entendeu? Na sua gestão, continuou aumentando, abusivamente. Tanto que nós tivemos um protesto contra esses aumentos. E ressaltando aqui do prefeito Crivella, que ele, nos seus 4 anos de governo, no seu mandato, ele encontrou, né, com alguns moradores da Pravuna, da Zona Norte, da Zona Oeste, e falou que não haveria aumento de tarifa de ônibus, enquanto as aviações, né, não cumprissem com a meta que oferece à população de 100% da frota com ar-condicionado. E não teve aumento na gestão do prefeito Marcelo Crivella. E o prefeito Crivella não aumentou as passagens de ônibus. Ele continuou com R$ 3,80, que foi a passagem mais barata do Brasil, né? Eu acho que o Justino pode até confirmar isso aí comigo melhor. Então, é isso aí que eu estou falando a você, entendeu? É a máfia maldita do transporte privado. O prefeito Crivella, ele não permitiu que houvesse aumento da tarifa de transporte urbano, tarifa de ônibus. E foi a menor tarifa em todas as capitais brasileiras durante esses 4 anos, como o Cadu bem disse. Porque ele percebia que, além de um serviço público de má qualidade fornecido por essas empresas, não havia justificativa para aumento sem a contrapartida do benefício para o usuário. Qual seja, o primeiro deles, a climatização. Numa cidade como a nossa,
Hoje, tudo bem, se tenta, por causa da pandemia, você está com as janelas abertas do ônibus, é uma vantagem, é uma medida de profilaxia. Mas, na realidade, é insuportável a pessoa ficar 1h30, 2 horas dentro de um ônibus sem que haja uma climatização, seja para ir ao trabalho, seja para retornar, que é a média. A média hoje do carioca dentro de um ônibus é de 1h30 a 2. Principalmente se ele vai da Zona Oeste para o centro da cidade, pela Avenida Brasil, e retorna, quando não tem outros acidentes e dificuldades. Então, esse cuidado o prefeito teve, o prefeito Crivella, de não realizar o aumento dessa tarifa sem que houvesse uma justa contrapartida do serviço ao usuário, à população. Como ele também fez com relação ao VLT, aonde querer-se-ia cobrar da prefeitura 60 mil passagens, sem que houvesse o uso daquele transporte. Então, contratos mal feitos, contratos que foram realizados visando não o usuário e não a prefeitura, mas as empresas que exploravam o serviço. E assim era feito todos os negócios na cidade do Rio de Janeiro. Quando o prefeito Crivella chega, ele modifica essa dinâmica. E aí ele causa uma série de interesses são atingidos, o que torna ele o alvo número 1 desses poderosos que sempre comandaram a cidade do Rio de Janeiro, no tempo do Cabral, no tempo do Pezão, no tempo desse tempo aí conhecido pela nossa cidade. Então, Justino, a Georgiana estava comentando comigo sobre o Uber, que tem uma medida que o Eduardo Paes vai fazer, não é mesmo, Georgiana? Parece que sim. Ele parece, querido Justino, que o pessoal do Uber, né, ele vai instituir uma lei que motoristas de Uber que alugam os carros, que não são proprietários do Uber, parece que não vão poder, ou vou ter que pagar algo assim estratosférico, né? Isso é uma coisa gravíssima. Então, ao que se atribui essa medida tão ditatorial? Um parêntese, o Paes falou que iria instituir essa medida, promulgar essa medida, porque o Uber estava fazendo, por conta dos preços, uma concorrência desleal com os ônibus. Porque, como os preços do Uber estavam extremamente palatáveis, os usuários de ônibus estavam optando por irem de Uber. E isso estava causando uma espécie de dumping, ou seja, prejudicando as empresas de ônibus. Então, a pergunta pergunta que não quer calar, ao que se atribui uma medida que é tão prejudicial à população carioca? Então, pessoal, obrigada. Considerações finais, por favor. Georgiana. 30 segundinhos, por favor, tá? Para cada um. Show. Mais rápido que o Enéas não concorde. Eu queria agradecer de coração por essa oportunidade, né, de estar aqui e deixar até um versículo que diz o seguinte, que as armas da nossa luta não são carnais, mas espirituais, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Na verdade, essa guerra de polarização política, o backstage real dela é totalmente de escopo espiritual. E a gente vai vencer o bem, vai nocautear o mal, vai nocautear os demônios de strike, né? Se a gente anabolizar os anjos através da oração, da intercessão. Né? Porque a nossa luta não é contra os políticos, não é contra a corrupção, mas contra os principais e potestades que engendram esses ardis e operam através desses políticos. Então, vamos nos unir em oração, vamos tá fazendo esse link do céu e a gente tem certeza que o bem vai prevalecer sobre o mal. Um beijo grande para vocês e obrigada pelo carinho.
Amém, amém. Laísa, as suas considerações finais. Queria agradecer pelo convite e que temos que orar. Precisamos orar, precisamos mais do que nunca fortalecer a nossa fé e crer mais do que nunca que nós temos um Deus justo ao nosso favor. Se a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus não é falha. E é nela que nós temos que confiar. E nós temos que nos apegar a ela e que Deus... Eu creio num Deus que não comete erros, eu creio num Deus que não comete falhas e que Ele não se esquece dos dele. Ele não vai se esquecer de nós. E me faz lembrar da passagem quando o homem perguntou assim para Deus: e se houver 50 pessoas justas na cidade, assim o Senhor destruirá? E Deus falou: não, eu não destruirei a cidade. E se sobrar um justo, o Senhor destruirá a cidade? Ele: não, por amor a esse justo não destruirei a cidade. E se nós, quantas pessoas justas, quantas pessoas estão com o joelho no chão orando, pedindo realmente por justiça, pedindo realmente pelo que é certo, que Deus não vai nos desamparar. Amém, amém. Cadu Silva. Suas considerações finais, Cadu. Oi, Eliana. Então, Eliana, a nossa esperança aí, Eliana, é de ter um país mais justo, né, Eliana? E que o povo, né, o povo brasileiro, ele deixe de ser escravo, Eliana. Né? Que para mim a escravidão não acabou, ela continua, né? Ela continua porque o povo continua sofrendo. E o povo não aguenta mais. Então eu acho que o povo tem que acordar. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele pensa nisso quando ele quer investir numa educação melhor. Porque a esquerda não quer uma educação melhor. A esquerda quer continuar com a educação que nós temos para ele continuar dominando a nossa vida. E eu acho que o povo tem que acordar. Porque tudo que aconteceu na política do Rio de Janeiro, eu acho que não foi um fracasso para o Crivella. Foi um alerta para o povo brasileiro. E como está sendo também na gestão do Bolsonaro. Então, eu deixo aqui essa mensagem aí, entendeu? Que eu acho que nós temos que acordar. O gigante não é o nosso presidente. O gigante não é o presidente Crivella. O gigante somos nós, que temos que acordar. Obrigada, Cadu. Considerações finais, Justino, por favor. Eu quero agradecer a todos a oportunidade de estar nesse canal liberal, aberto, democrático, em prol da cidade do Rio de Janeiro. E muito entusiasmado pelo que nós aqui pudemos dar uma gota, né, de esclarecimento a tantas coisas que ocorreram na nossa cidade, e rogar para que essa prisão política do prefeito Marcelo Crivella seja revogada o quanto antes, e que ele possa exercer plenamente o seu direito político, inclusive a sua capacidade de bem servir ao país e à nação, como já o fez em outros tantos postos, como senador da República, como ministro de Estado, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E ele é um homem cuja capacidade, talento, competência e fé a nação precisa. Então, que se soltem o prefeito dessa prisão política para que ele possa reassumir a sua missão em favor do Brasil e dos cariocas. E do Rio, né, dos fluminenses. Obrigada, Justino. Então, assim, agora quero as considerações finais do Marcos, que está aqui ao meu lado. Eu estou aqui encantado com a luminária da Eliana, que é uma maravilha toda aqui. Ela é cheia de truques aqui para parecer mais bonita na televisão ou na internet. As minhas considerações, eu torço pela liberdade do Crivella. Eu acho um absurdo essa prisão. Como falaram aqui, como o Justino frisou muito, uma prisão política. Ele não merecia isso, ele não merecia esse drama todo que ele está passando, que a família dele está passando, que a dona Gene Crivella está passando. E, enfim, é por aí. Liberdade ao Crivella é o meu brado. E para todos que vocês que estão assistindo, vamos orar pelo prefeito,
pela família dele, porque realmente eles estão passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus é com eles. Nós, com certeza, vamos nos regozijar com a justiça de Deus, só Ele mesmo, tá? Então, a gente, em breve nós voltaremos com mais uma live assim, e a gente avisa pelo Instagram, tá bom? Siga meu Instagram, que é o Antes e Depois com Eliana Ovalle, _. Eu te peço, se você gostou dessa live, que você compartilhe com teus amigos esse link, tá bom? Deus abençoe. E feliz ano novo! Feliz ano novo para todos vocês.